Deus está te dizendo hoje: começa que eu termino. Tira o projeto da gaveta, coloca nas minhas mãos o teu sonho, tua petição, a tua vontade. Começa que eu termino. É a palavra que o Senhor tem para mim e a ordem que o Senhor tem para mim e para a tua vida hoje. Porque foi isso que ele me disse há 6 anos atrás. Começa a tua casa que eu termino. Tu não tem o pouco? Tu não tem o terreno em 5.000? Começa que eu termino. Deus terminou em 2 anos. E hoje ele está dizendo de novo para mim: começa alguma coisa que eu termino. Só bota nas minhas mãos. E você também essa ordem. E eu quero dividir essa ordem com você. Amém, ó. Palavra de hoje para a minha vida e para a tua vida. E depois a continuação da campanha. Segundo livro de Crônicas, capítulo 8, de versículo 1. Salomão edifica cidades. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Pois é, aqui é o Senhor dizendo: você não está muito tempo me honrando, se preocupando com a minha obra, não tá medindo esforço para pregar meu evangelho ou até mesmo ser fiel a minhas escrituras, aos meus mandamentos? Pois é, hoje chegou o dia. Começa que eu termino. Começa a tua casa que eu termino. Compra teu carro que eu termino. Compra tua casa. Vai atrás do emprego que eu chego lá e coloco no coração do patrão para te abençoar. Enfim, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor diz: vai que ele vai contigo. Amém. Porque foi assim que ele fez comigo há 6 anos atrás. Ele mandou eu começar a minha casa que ele terminava. E aí o ribuliço que Deus fez, e mesmo em meia guerra, em meia luta, meio sofrimento, perda, Deus me abençoou. Porque eu estava perdendo de um lado, mas eu estava correndo com Deus do outro. E aí eu esqueci a perda do passado, esqueci a luta, a guerra e fui fazer a vontade de Deus e obedecer a ordem dele. Então, de um lado eu estava em guerra, mas do outro eu estava obedecendo a ordem de Deus, correndo na ordem que ele me deu. Começa que eu termino. E ó aqui, ó, eu dentro da minha casa. Amém? Para a glória de Deus. Então fica aqui com essa palavra. Segundo Crônica, capítulo 8, de versículo 1. O Senhor deu a ordem para Salomão para fazer a casa do Senhor e a dele, própria. Aqui foi casa para ele morar. Do mesmo jeito, é Deus dizendo: começa que eu termino. Amém? E vamos dar continuidade. Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem. E vamos dar continuidade no 7º dia da campanha da leitura do livro de Gênesis, para a glória de Deus. E o Salmo de número 7, que é para Deus desfazer toda a bruxaria na minha vida e na tua vida e colocar um ponto final. Paz do Senhor, irmão. O Wilton Moura. Seja bem-vindo, Pai do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Então, você que está chegando aí, pegue sua Bíblia para dar continuidade no 7º dia da campanha. Então, Noé e sua família entram na arca, né? Ontem nós falamos que Deus deu a ordem para Noé fazer o barco, e onde ele levou o nome de louco, não é pelos inimigos. Agora aqui é a hora que Noé termina a arca, o barco, porque eu chamo arca porque é a aliança de Deus com Noé, não é? Mas aqui é onde ele termina o barco, é onde ele obedece a ordem de Deus e ele termina a arca, e aí ele entra dentro da arca para Deus proteger ele do dilúvio, que Deus já sabia que ia vir e que Deus queria guardar Noé e a família dele. E Deus fez isso por amor a Noé, porque Deus viu
amor no coração de Noé e que Noé não precisa, e que Noé não merecia morrer naquele dilúvio, porque ele obedeceu à voz de Deus, ele confiou em Deus, ele acreditou que Deus ia livrar ele daquele dilúvio. Amém? Então, Gênesis capítulo 7, de versículo 1. Noé e sua família entram na arca. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O que eu acabei de dizer, ó, eu nunca li esse capítulo não. Eu já li Gênesis, mas esse capítulo não. Mas como eu quis ler todo o capítulo, porque quando eu fiz a campanha foi só em cima de um livro, aí agora eu tô lendo ele. Mas mas Deus botou a palavra na minha boca antes de eu ler o capítulo. Você viu aqui? Deus viu que Noé era justo, que Noé era fiel e que ele não merecia passar por aquele sofrimento que o próprio Deus projetou para castigar os ímpios, os escarnecedores, aqueles que desobedecem à ordem de Deus e passam por cima da ordem de Deus. Então, de todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e suas fêmeas, para dos animais que não são limpos, 2 a macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7 macho e fêmeas, para se conservar em vida e semente sobre a face de toda a terra. Aqui Deus não teve acepção de pessoas, não, com animais. Deus disse para Noé: pode pegar tanto os animais bons e pode pegar também os animais ruins. Não se preocupa não, que eu quero proteger os animais. Mas é porque Deus sabia que os animais eram inocentes. Animais não têm cérebro. Animais não têm entendimento. Animais têm coração, mas eles não pensam igual eu e você. Então, para Deus, os animais aqui eram inocentes. Dependendo se ele era ruim ou não. Se ele matava ou não pessoas. Mas Deus diz: pega um casal de cada de 7 e 7. E porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenará. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entrará de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenará a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperão todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abrirão. E havendo chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cão e Jafé. Sem é o nome dos filhos dele, os 3 filhos dele. Sem,
Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entrarão de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entrarão, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. O Senhor fechou por fora o dilúvio e esteve. Agora é a hora do dilúvio, viu? Agora que é a hora do dilúvio. Noé já obedeceu a ordem de Deus, entrou, botou os animais, botou os 3 filhos dele, as 3 noras, a esposa. Agora chegou a hora do dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ele se elevou sobre a terra. E prevalecerão as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevalecerão excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 covados acima prevalecerão as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e todo homem. Todo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, todo que havia no seco morreu. Ou seja, os animais que Deus que Noé viu que não era para pegar, porque já tinha completado a quantidade que Deus mandou de 7 em 7 de cada espécie, fêmea e macho. Quando ele chegou no que Deus pediu para ele fazer, os outros morreram. Nesse versículo está dizendo que quando o dilúvio veio, os outros que Noé não botou dentro morreram, sem fôlego. E os homens também, que Deus não deu ordem para Noé botar dentro da arca. Então morreram afogados, sem fôlegos. E todo... Cadê, meu Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o homem que tinha fôlego de espírito. Esse aqui eu já li, que é o que tô caçando a palavra que morreu. Todos morreram. 23. Assim foi desfeito toda substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E 24, para finalizar o capítulo 7. E prevalecerão as águas sobre a terra 150 dias. Ou seja, Deus diz para Noé entrar dentro do barco que Deus mandou Noé fazer, botar os animais de 7 em 7, em 7 em 7,
cada espécie fêmea e macho, tanto bom quanto ruim, feroz quanto não, não é? E aí mandou botar dentro. Até a cobra, que quando eu digo feroz é porque a cobra mata a onça, não é? Então Noé botou. Aí Deus disse, aí começou a chover. Quando começou a chover, o barco que estava em terra, o barco começou a ficar em cima da água, né? Do dilúvio. E aí aqueles animais que Noé não botou dentro começou a lutar contra a sua vida. Os homens também, que Deus não deu ordem para entrar, começou também a se bater, a lutar contra a vida. Mas não tem força, porque o dilúvio foi uma água que foi Deus que mandou mesmo para destruir a terra, que era para lavar a terra, que era para tirar toda aquela sujeira, aquela ira e aquele pecado da desobediência. Tudo por conta da desobediência de Adão e Eva, né? Tudo isso aí foi por conta dessa desobediência que você lê nos capítulos anteriores, né? E aí, o que aconteceu? Choveu 40 dias com 40 noites. Aí você imagina, chovendo 40 dias com 40 noites. Ficou um mazão de água, né? Um mazão de água. Mas como Noé obedeceu à ordem de Deus, ele estava protegido em cima da margem do rio, no barco. Ele, a família, as noras e os animais. Só que quando Noé olhou, quando ele abriu a janela do barco, que já estava sobre a margem do rio, do mar, Noé viu que não tinha terra à vista. Não tinha terra à vista. Mas mais na frente, no capítulo 8, eu creio, ou no capítulo 9, eu creio, que eu não sei, vai dizer que Deus mandou um pássaro branco. Noé soltou um pássaro branco. Vai lá, pássaro. Vê se tu vê terra à vista. E aí, se tu vê, tu me traz alguma coisa para eu ver. Que é para poder eu direcionar o barco naquele sentido. Porque ele estava no meio do mar. À direita era a água. Na frente era água. Esquerda era água. No fundo era água. Então Deus deu a inteligência para ele. Soltou o pombo branco. Soltou. Aí quando o pombo branco voou, que ele viu terra, aí no lado onde ele viu a terra, ele tirou um galho de oliveira. Aí ele veio na direção do galho de oliveira. E aí eu tô lendo isso porque Deus tá me mandando, viu? Mas eu nunca li essa parte aqui, não. Deus tá botando palavra na minha boca e eu tô soltando. E aí, o pássaro pegou o galho de oliveira e veio. E aí, quando ele veio com a rama, aí Noé disse, ali tem terra à vista. Ali tem terra. Então vamos repousar e ali vamos construir a nossa vida, a nossa casa. Vamos plantar, vamos comer, vamos colher frutos bons e fazer a vontade de Deus e o que Deus tem para minha vida e para nossas vidas. Aí Noé seguiu de onde o pássaro veio, aí ele botou o barco para ir naquela direção. E aí tinha terra à vista mesmo. Aí foi onde Noé parou. Parou e se hospedou. Aí Deus está dizendo, ouve minha voz. Vê meus sinais. Deus dá sinais para nós. Deus dá sinais para nós. Vê, Deus está dizendo, olha, observa, ouve minha voz. Mas se tiver dúvida, me busca, que eu mostro em visão. Se tiver dúvida, me mostra em visão. Então, agora eu vou para o Salmo de número 7, para finalizar o 7º dia de campanha para a glória de Deus. E se ainda tiver mais alguma coisa que o Senhor queira que eu diga, eu acrescento. Não da minha vontade, mas
da vontade de Deus, para a glória de Deus. Amém? Então, Salmo de número 7. Olha, é o 97. É incrível, né? Tá com 2 vezes que eu confundo o 97 com o 7. É mistério de Deus, né? É porque Deus quer que eu acrescento de 50 dias. De 50 dias de campanha para 97. E botar o Salmo 97. Entendeu a visão aí como é que Deus faz? Você viu aí como é que Deus fala? Já é a segunda vez que ele me dá Salmo 97, não é? E aí eu senti desejo no meu coração de prolongar a campanha. Aí ele já me deu. Acrescenta para 97 dias e bota o Salmo 7 e o livro que eu já te botei no coração. Amém. Pra glória. Tá vendo como é que Deus dá o sinal para nós? Nós só tem que estar, com a visão aberta. Amém. Então, Salmo de número 7. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma. Como leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persigo o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra e reduz a pó a minha glória. Glória a Deus, aleluia. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exulta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e pôra em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que este está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo, e cavou na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. E olha só o que é que Deus me mostra. Eu não sei se você vai ver um brilhozinho, bem aqui na minha Bíblia. Ó. Não tava, mas apareceu aqui como se fosse uma cola. Sabe aquela cola de isopor? Que pessoas que ornamentam a festa, ó, bem aqui, pronto, ó, tá vendo aqui, ó, aqui é uma seta, eu vou fazer o desenho que tá nessa cola, para eu dar o direcionamento para vocês, o que é isso, ó, vou fazer de caneta, tá desse jeito aqui, ó, tá desse jeito aqui, ó, um risco. Daniel, foi tu que fez isso? Com a tua cola. Vou perguntar ao meu filho para eu dizer o direcionamento para vocês. Ó. Foi tu que fez isso aqui com essa cola? Ó, esse risco aqui, ó, um risco, ó. Aqui é um certo. Foi você que fez? Não. Você tem certeza? Tá. Se você estiver mentindo, Deus vai lhe castigar. Não. Pronto. Perguntei ao meu filho se foi ele. Porque a perturbada que me persegue é Carmicélia Batista Reis. Ela trabalha com cola de isopor. Então, eu já cheguei a desconfiar que essa perturbada e o macho dela
pode estar entrando aqui também dentro da minha casa. Que eu desconfiei dos dois também. E que eu já desconfiei que eles dois ou ficam escondidos na roça, ou fica na casa da desgraçada macumbeira, ou fica na casa do casal que arma laço contra a minha vida e deu a casa para eles armar laço contra a minha vida. Mas isso aqui, ó, é tudo perturbação. Se meu filho tá dizendo que não foi ele, o diabo entrou dentro dele, a pombagira mirim do desespero entrou dentro dele, ele pegou a cola dele, porque ele tinha essa cola aqui, que ele comprou mês passado, que ele sai botando a cola, ó. Tá bem aqui um pedaço dela aqui na parede, ó. Pra você não dizer que eu tô mentindo, ó. Tá bem aqui, ó. Tô só dizendo pra vocês que Satanás não deveria usar... A primeira pessoa que Satanás usa é os nossos, dentro de casa. Por isso que nós temos que ter discernimento de Deus para expulsar as coisas que manda para usar os nossos dentro de casa. Porque Satanás, ele quer usar os de dentro de casa. Porque Satanás sabe que se ele usar os de fora, não vai te incomodar. Não vai te deixar triste. Satanás sabe que vai te entristecer se eles usar teu irmão, teu pai, tua mãe, teu filho. Você tá entendendo? Então, se meu filho tá dizendo que não foi ele, é porque a pombagira mirim, que essa desgraçada manda, através de bruxaria, entrou dentro dele, deixou ele no desespero, ele fez isso. Mas só que não é ele, é a desgraçada bruxa que entra dentro da nossa casa como demônio, bruxos. Então você tá entendendo? Mas como eu já tenho esse discernimento espiritual, com certeza, quando eu percebi a presença maligna dentro da minha casa, eu orei e saiu de dentro do meu filho. Você tá entendendo aí como é que Deus permite quando nós estamos na prova? Ele permite tocar para nos mostrar. E se não foi meu filho, é porque essa desgraçada ainda continua entrando aqui dentro da minha casa. Mas por quê? Porque pode desligar a internet 2 segundos, a paralisar a filmação da câmera. Só que não para de filmar, não. A minha câmera, ela filma 24 horas. Eu botei ela no modo que ela filma 24 horas, independente se eu tô com internet ou não. Ela filma. Depois ela passa as imagens para mim. Então você entendeu? Só que eu não vou perder tempo vendo câmera, não. Não vou perder tempo, não. Eu entrego na mão de Deus. Se essa desgraçada ainda continua entrando aqui dentro da minha casa, quando eu vou deixar meu filho na escola ou quando eu vou resolver alguma coisa, Deus vai cegar ela para ela parar de entrar aqui dentro da minha casa. Porque a pessoa que faz chave já me diz que ele consegue fazer uma cópia de uma porta, de qualquer porta, sem precisar o dono, sem precisar outra cópia. Ele só olha na fechadura e tira. Ele sabe como. Só que ele diz que se caso ser pego, é processo. É processo. E aí tem um policial chamado Ivon, que eu já entreguei uma revelação para ele, e eu disse o nome dos dois empresários, Mariquinha Santana e Estênio Reis, que era quem estava armando laço contra a minha vida, que era para eles resolver. Em vez dele estar me perseguindo na minha casa, ao invés dele estar atrás de mim quando eu estou vendendo, era para eles era investigar a vida de Mariquinha Santana e Estênio Reis. Eu já entreguei essa visão para Ivon, policial, que ele é chaveiro. E aí eu percebi que no momento que eu estava entregando a revelação pro Ivon policial, o outro estava me filmando. O outro estava me filmando. Então, eu não estou à toa, não. Eu não estou à toa. Porque eu parei o Ivon policial e eu dei a revelação de Deus. Eu disse, eu estou sofrendo uma perseguição aí sem merecer. E eu só não já morri por causa de Deus, que ele me mostra em visão. Então, ao invés de você estar atrás de mim nas praças, eu vendendo um creme de 10 reais, eu vendendo uma pasta de alumínio de 10 reais, no meio do sol quente para criar meu filho com dignidade, Deus está mandando tu ir perseguir Estênio Reis. Deus está mandando tu
tu botar na base de rolagem de pesquisa é Mariquinha Santana. Deus tá mandando vocês investigar, é a vida deles. Não é a minha vida, não. Não é a minha vida, não. Então, então é um policial que eu entreguei a revelação, ele faz chave. Só que quem me disse que eles faz chave foi o outro. Por que eu não chamei esse Ivon? Porque eu já entreguei visão para ele, então eu não chamei ele para tirar cópia de chave minha. Mas eu chamei o outro que Deus não me mostrou visão nenhuma. Eu chamei o outro para vir. Aí o outro, quando eu chamei o outro para dizer, eu tô desconfiando que estão tirando cópia da minha chave. Tira, ele diz, tira, de 2 motivos. Você indo lá para nós tirar com a cópia, nós vindo aqui se você não tiver, e aí nós tira, mas tem que ser com ordem sua. Caso você quebra a chave, nós pode vir. Aí tem 2 motivos, nós arrebenta a porta, ou tem como nós tirar de outro jeito, sem arrebentar a porta. Só que desse jeito tem que ter uma autorização judicial. Porque se caso a pessoa dizer que nós invadimos a casa, aí nós pagamos uma multa. Tem que ser ordem judicial. Ninguém pode tirar dessa forma que eu estou lhe dizendo, sem ordem judicial, não, porque é crime. Então, por que Deus me incomodou para eu ir chamar o outro? E eu fui lá chamar o outro. Porque Deus queria me mostrar que eles tiram cópia sim. Só que se essas pessoas tiraram cópia da minha porta e tem ordem judicial, foi sem consentimento meu. E se o juiz deu ordem para tirar a cópia da minha casa, então Deus me mostrou a visão para eu ir dizer para os policiais: vocês têm que perseguir os bandidos que estão me perseguindo. Não é eu, não. Vocês têm que tirar a cópia para vocês entrar escondido e investigar documento dele, seja lá o que for. É dessas pessoas que eu estou dizendo para vocês, não sou eu, não. Porque quem é bandida não sou eu, não. Quem tá mandando matar pessoas com obra de bruxaria não sou eu, não. Eu tô sendo vítima desse tipo de gente. Então vocês estão entendendo aí? Então foi essas palhaçadas. É porque não dá para vocês ver que é um risco. É um risco. É um risco igual esse aqui, ó. Um certo. Mas não foi eu que botei. E meu filho tem essa cola. Aí meu filho tá dizendo que não foi ele. Então, se ele fez isso, foi Satanás, a pombagira mirim, que entra dentro dele e ele faz no desespero. Mas é amaldiçoando a minha bliba. É amaldiçoando que eu não vou concluir os 50 dias de campanha. Então você entendeu aí como é que Satanás faz? Ele usa os nossos dentro de casa, irmão, pai, mãe, filho. Agora nós temos que ter a autoridade de Deus para expulsar. Você não sabe o porquê que teu filho está doente, vive doente. É um demônio de enfermidade que mandaram para o teu filho. Está dentro do teu filho. Você não sabe porque que você fica brigando com teu marido. É uma pombagira do desespero que mandou pro teu marido. Quer roubar teu marido. Você não sabe porque que tua mãe nunca agradece pelo bem que tu faz. Não vê o bem que tu faz. É um demônio de perseguição espiritual que mandou. Tá dentro da tua mãe para não ver a filha boa, o filho bom que tu é. Tu é um filho bom e tua mãe briga contigo e não valoriza. Foi um demônio que foi mandado para entrar dentro da tua mãe, para cegar a visão da tua mãe, para ela não enxergar o filho bom que tu é e vice-versa. Que é assim que Satanás age, para destruir família. E é por isso que Deus me incomodou, para eu fazer a campanha do livro de Gênesis. Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir quem? Famílias. Mas Deus, ao mesmo tempo que ele amaldiçoou Eva e Adão, porque pecou no início do livro, Deus levantou Noé numa próxima geração para abençoar e dar uma nova chance para eu e você estar aqui hoje. Eva e Adão desobedeceu Deus. Deus amaldiçoou a terra naquela época, quando botou a cobra e deu castigo para cada um. Mas depois Deus voltou atrás,
Quando ele viu que já receberam em dobro o castigo, 70 vezes 7, aí Deus deu uma nova ordem para Noé. Noé, agora eu vou te dar uma nova ordem. Aí Deus ficou de longe. Se Noé obedecer, eu vou abençoar a terra. Se Noé fazer igual Eva e Adão, eu vou continuar castigando a terra. Aí o que foi que aconteceu? Deus ficou de longe observando Noé. E Noé levando o nome de louco. E Noé levando o nome de doido. E Noé construindo a arca dele. E aí, ó, Deus livrou Noé do dilúvio. Noé ficou morando dentro do barco, fazendo comida dentro do barco. Ele acendia fogo dentro do barco. Porque tudo foi Deus que mandou ele fazer. E ele obedeceu a ordem de Deus e fez. Onde ele alimentou os animais. Porque Deus disse, bota os animais comida. Entra vocês e comida. Deus já me mostrou que vai deixar a terra preta da cor desse meu cabelo. Mas por quê? Porque estão tocando em mim lá no terreiro de Macumba, onde ele me mostrou a casa da roça. Era onde estava planejando me matar, tirar minha vida, eu e minha família. Mas Deus disse, eu vou usar eles mesmo para te honrar. Eu vou usar eles mesmo para te honrar. Porque quando eu mandar o dilúvio, que eles entender que eu estou castigando é eles e não tu, que tu tá sob uma ordem minha para eu te honrar, para eu te dar mais vitória ainda, que o teu sofrimento é porque tu tá me obedecendo, é porque eu mandei tu começar que eu terminava, mas vieram te atrapalhar com inveja. Quando eles entender que tu tá sob uma ordem minha e que eu vou castigar é eles vão retroceder tua vida. Então você entendeu aqui? Então, toda vez que eu cheguei na minha casa, que eu vi essas coisas de cola, veio esse casal na minha mente. Carmicélia Batista Reis e Estênio Reis, que foi um ex-patrão meu, que eu trabalhei 10 anos. E aí? Se eu trabalhei quase 10 anos com esse povo, eu sou ruim? Eu sou ruim? Se eu fosse ruim, eu não tinha passado 6 meses. Mas se eu trabalhei com esse povo 10 anos, fui a primeira babá do filho recém-nascido, 1 mês. Quando eu saí de lá, o filho tinha mais ou menos de 10 anos, mais ou menos. Ou mais, nem me lembro. E aí, eu sou ruim? Eu sou ruim? O filho, o primeiro nome que o filho chamou, não foi nem a mãe nem o pai, foi Nana. Eu. E aí, eu fui uma babá ruim? Eu maltratei o filho deles? Tô só dando um exemplo. Agora, problema que deram o corpo para Satanás para vir contra a minha vida ou acreditaram em fuxico de macumbeira e macumbeiro e vieram contra mim, ó. Tô pouco me lixando, ó. Mas quem vai levar a espada de Deus são eles que tocaram em mim. Não sou eu, não. Que eu fui honesta com eles, eu fui fiel com eles, eu fui justa com eles. Sou pecadora? Sou. Tive minhas falhas? Tive. Mas eu não fui em macumbeiro dizer, mata eles. Manda isso pra eles. Eu não fui, não. Minha mão tá limpa dessa nojeira. E aí, sabe, hoje Satanás já se levantou contra a minha vida para me deixar sem internet. Essa chuva não é para ficar sem internet. Não teve vento, não teve trovão, não teve relâmpago. Foi uma chuva branda e fui eu que pedi chuva para Deus. Eu estava com preguiça de levantar 6 horas. Eu acordei 5 horas. Eu molho minhas plantas 6 horas. Eu estava com preguiça de levantar. Eu não estava nem dormindo. Eu estava com preguiça. E aí na minha oração eu disse, ô paizinho, se o senhor mandasse chuva para molhar minhas plantas, para eu não ter que ir lá. Deus ouviu minha oração, mandou chuva. Choveu. Eu disse, pronto, Daniel, o papaizinho ouviu minha oração, mandou chuva. Não vou abrir minha porta na hora que eu não quero, que eu não estou afim, para ir molhar a planta, porque o meu paizinho molhou. Pois foi só eu dizer isso.
E aí Daniel voltou a dormir no meu colo, porque meu filho tá doente de macumba. E aí eu comecei a orar de meio-dia, aí fui orando. No intervalo de meio-dia não, meia-noite. No intervalo de meia-noite até 3 horas da madrugada, Deus me mostrou que o alimento que consagrara demônio de enfermidade para meu filho estar doente aqui de gripe foi pão. Porque eu disse, Daniel, o que foi que tu comeu na escola? Ele disse, mãe, eu comi pão com frango. Eu disse, pronto. Aí eu fui orar. Porque meu filho ficou doente quando ele comeu na escola. Aí eu fui orar. Eu fui orar. E não foi o pão daqui não, que eu comprei foi 5 reais de pão. Eu comprei foi 7 pão no início do mês. E eu fiz cachorro quente para eu e meu filho. E foi no mesmo lugar que eu comprei lá em Edson. Então, não é ele que tá mandando demônio para mim, não. Eu disse, Daniel, alguém pegou só o teu pão, ou alguns pão, ou todos os pães que comprou em Edson, botou o brilhozinho, depois do brilhozinho botou o molho de frango. E tu comeu. E aí tu levou uma setada por essas obras de bruxaria. Porque Deus não permite bruxaria pegar em crente. Crente que está obedecendo. Bruxaria pega em crente que está na desobediência. Mas crente que está obedecendo, Deus não permite bruxaria tocar. Mas Deus faz saber que tocou. Como é que Deus faz saber que tocou? Uma gripezinha levezinha, uma dorzinha de cabeça, para eu saber que é bruxaria. Eu botar a mão na cabeça do meu filho, ele orar e ele vomitar a comida. E, Daniel, eu tô mentindo, que eu já te disse 2 vezes que Deus me mostrou que tu ia vomitar. Tô mentindo, Daniel. 2 vezes eu orando, Deus me fez. Quanta? Olha, 3 vezes, eu até esqueci 3 vezes. Que eu me lembro, eu disse 2 vezes para ele. Que eu me lembro. Mas eu tô com um problema de esquecimento, porque foi a Raíla e o Genilson que mandou o demônio de esquecimento para mim. Porque eles estão loucos para eu ter Alzheimer. Porque eles estão usando maldição hereditária. Se a avó morreu de Alzheimer, ela tem que morrer. Se a mãe tem Alzheimer, ela tem que ter. Então, quem pagou o macumbeiro para mandar esse demônio para mim foi Raíla e Genilson. E mandou num limão. E mandou num limão que eu comprei lá em Edson. Foi onde eles mandaram esse demônio para eu ficar no esquecimento. Porque eles estão loucos para mandar um papel para eu assinar. Para eles roubar minha casa. Para eles ajudar a roubar minha casa. Eles estão loucos. Só que eles querem que eu esqueça. Eles querem que eu esqueça que eles estão armando laço contra a minha vida. E que eu assino o papel no desespero. Eles estão querendo que eu assine o papel no desespero. Aí, sabe o que foi que aconteceu? Como meu filho já disse que tinha comido pão com frango, e eu já sabia que essa enfermidade deles era demônio de enfermidade, era macumba, e eu sei que na minha casa não pega macumba, porque Deus me usa para desfazer macumba, eu fui orar, fui pagar o preço. Aí meu filho foi fazendo as coisas aqui que Deus me mostra, que era eliminando a obra de bruxaria. A primeira coisa que meu filho fez quando eu orei, ele foi fazer cocô. Pronto. A segunda coisa que meu filho fez foi espirrar, né? E outras coisas aqui. Aí ontem meu filho estava com dor no ouvido. Ou seja, Deus já me mostrou onde era a enfermidade, no ouvido. O cão queria inflamar o ouvido do meu filho. Era isso que o cão queria. Porque eu achei que era no pulmão. Aí eu fiquei esses 3 de hora no pulmão do meu filho, que era para ver se Deus me mostrava que era no pulmão. Mas ontem Deus me confirmou que o diabo queria botar o demônio para entrar dentro do ouvido do meu filho, que era para tampar o ouvido do meu filho, que era para meu filho não ouvir a voz de Deus. Era onde o Satanás queria entrar no corpo do meu filho, dentro do ouvido do meu filho, para meu filho não ouvir a voz de Deus, para meu filho ouvir a voz de Satanás. E aí meu filho inflamou o ouvido. E aí eu fiquei dizendo, pai, eu quero confirmação se foi meu filho que inflamou o ouvido por conta que ele limpou, ou se foi porque mandaram a seta. Aí eu senti cheiro
do negócio que nós limpa o ouvido. Eu disse, será se mandou a seta nesse negócio? O cão botou dentro desse negócio. Leite de colônia. Leite de colônia, que é o que nós usa para nós limpar nosso ouvido. Aí eu disse, Daniel, eu orando, Deus me fez sentir leite de colônia. Mas Daniel, pode ser o cotonete que está no lixo. Mas não, Deus me confirmou ontem. Quando o marido da macumbeira pegou a bicicleta e saiu, eu senti cheiro de leite de colônia. Aí foi Deus me confirmando que é demônio. E quem pagou o macumbeiro para mandar o demônio no meu leite de colônia, para mandar enfermidade para o meu rosto, que é o brilhozinho, para meu rosto ficar... Porque eu uso leite de colônia para 2 motivos. Limpar meu rosto e limpar meu ouvido. E o cão sabe. O cão sabe disso. Quem conviveu comigo a vida inteira sabe. Que eu só limpo meu rosto lá uma vez na vida com leite de colônia. Eu não uso outra coisa. Eu não gasto meu dinheiro com outra coisa. E eu só limpo para tirar a sujeira, a terra do dia a dia. Não é nem questão de vaidade. Eu uso leite de colônia, não é vaidade. Porque se fosse vaidade, eu usava os outros produtos caros. Eu uso para tirar a terra. Para tirar a terra do dia a dia, a sujeira do dia a dia. Que eu sei que só uma mão lavando com sabonete não tira. Não é o suficiente. E eu sei que de vez em quando eu tenho que fazer massagem no meu rosto para poder meu rosto ficar com as células ainda movimentando. Eu disse, eu vou ativar minhas células do meu rosto limpando com cotonete e leite de colônia. Então, nesse caso aí é pro meu bem próprio, pra minha saúde, não é nem vaidade. Beleza. Então, aí Deus me confirmou que o cão mandou a seta no leite de colônia. É, o demônio. Mas, o que acontece? Eu continuei orando. E aí, quando foi de meia-noite para 3 horas da madrugada, eu orando em mistério, com a mão no ouvido do meu filho, com a mão no pulmão, a mão assim no ânus do meu filho, assim. Não é dentro, não. É ele vestido na roupa, eu botei minha mão assim no ânus dele, assim, ó. Que Deus já me mostrou tudo isso, mandando demônio para entrar em tudo quanto é buraco meu e do meu filho. Mandando demônio entrar pelo buraco do olho, do nariz, do ouvido, da boca, a vagina, o clitóris, o ânus. Tudo isso aí foi onde Deus me mostrou onde o diabo manda demônio para entrar dentro de nós. Deus me mostrou foi em visão. Eu não fui sugar a oração de ninguém. Deus me mostrou em visão. Eu dormindo ou eu acordada. Ele me mostra. Sem precisar eu sugar a oração de ninguém. E aí o que acontece? Eu boto oração aqui na minha casa para acrescentar minha oração. Porque em vez de eu botar coisa do mundo, eu boto oração. Mas eu não tô sugando a oração de ninguém. Porque Deus mostra para mim. Deus usa eu. Deus usa eu para dentro de minha casa. Porque eu tô pagando preço para ele me usar. E eu tô pagando preço para ele me usar para eu não sugar a oração de ninguém. Para eu não sugar sacrifício de ninguém. Se quiser me dar, amém. Se não quiser me dar, eu não preciso, que eu estou pagando preço. E Deus me incomoda nessa campanha para tu também pagar teu preço. Porque vai ter uma hora que vão te deixar na mão. Vai ter uma hora que vão dizer, te vira. E quando disser te vira, aí tu pode morrer nesse te vira. Porque eu fui buscar Deus de amor. E Deus me capacitou. Mas Deus pode mandar a pessoa que tu suga a oração, pode dizer, te vira. Te vira. Porque é isso que a macumbeira faz. Ela tá sugando a oração dos irmãos na igreja. Ela tá sugando a oração de outros obreiros. Ela tá sugando a oração do pastor dela. Mas vai ter uma hora que Deus vai dizer pro pastor dela, te vira. Se tu ainda orar contra essa mulher que tá perseguindo a minha obra, eu vou descer a espada em tu e nela. Tu manda ela se virar. E aí na hora que Deus manda, na hora que o pastor dela dizer te vira. Na hora que Deus mandar o pastor tirar a mão da cabeça dela, expulsar o demônio dela, ela vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Senão ela morre. O bandido que ela mandou a macumba para dar um tiro em mim, e eu tô dizendo bandido não é com preconceito de ninguém não.
Mas é porque Deus me mostrou esse nome. Deus me mostrou em visão, o bandido. Então, o bandido que ela mandou demônio de tiro para me dar um tiro no desespero, quando o pastor dela, quando Deus mandar o pastor dela parar de orar para ela, quando eu disser, tira a mão, que se tu não tirar eu vou castigar tu também. Quando Deus disser isso, o bandido que ela mandou, demônio, para me dar um tiro no desespero, Deus vai usar ele mesmo para dar um tiro nela. Porque eu já convivi com pessoas que agem desse jeito. E ele disse, minha filha, pode passar aqui nessa rua despreocupado. Que se você não fizer nada comigo, nem com os meus, nem vir me atrapalhar, eu não vou fazer nada com você, minha filha. Meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sou bandido. Mas eu só toco em bandido igual a mim. Eu só toco em gente ruim igual a mim. Você pode ficar despreocupado, que eu não vou tocar em você, nem ninguém seu. Agora só não manda vir aqui pra minha banda, ou quando eu tô numa execução, ou quando eu tô, ou não venha tocar em mim. Porque você pode ter certeza que eu sou bandido, mas eu não toco em criança, mulher viúva, mulher mãe solteira, que tá ganhando sua vida para criar seu filho, não. Eu toco em bandido. É empresário sem vergonha que eu sei que ele rouba. Então você pode ficar despreocupado, meu amor. Você pode passar aqui despreocupado. Que era um lugarzinho que eu passava, que era uma boca de fumo, lá em São Paulo. E eles tinham todo respeito comigo e o pai do meu filho. Nós passava. E aí no dia que ia ter execução lá, nós ficava sabendo para nós não passar. Para nós não passar. E ele chamava o pai do meu filho para ir botar portão para eles. E o pai do meu filho ia numa boa. Numa boa. Mas é porque nós sabe disso. Que bandido executa é bandido. Esse Júnior foi executado por bandido de São Paulo porque veio dar uma despertinho comigo. Ganhar dinheiro para me eliminar. Sem eu merecer. Mas eu corri para entrar dentro das duas casas que eu citei para me prevenir de gente sem vergonha. Mas bandido que é bandido, que estoura caixa eletrônico, ele não persegue inocente, não. Ele persegue gente da iguala dele, que tá roubando igual ele. E eu não tô aqui dedurando ninguém, não. E nem tô falando mal de ninguém, não. Mas eu tô até elogiando eles. Porque eu já passei em lugares assim, por onde eu passei. Eu já morei em Teresina, já morei em Rio de Janeiro, já morei em São Paulo. Então, eu tenho esse coisa. Então, você entendeu aí? E ninguém nunca me roubou, não. E esse tipo de bandido nunca me roubaram, não. Quem me roubou foi bandido de galinha. Quem me roubou foi gente sem vergonha. Bandido que tá roubando galinha nos quintal dos outros. Que esse tipo de bandido é melhor ir trabalhar e limpar um quintal do que roubar a galinha dos outros. Que já tá lá criando para matar sua fome. Então, no que eu orando ontem à noite, aí Deus me fez eu sentir cheiro de pão no meu nariz. Aí Deus disse, lembra do pão que teu filho disse que comeu com frango na escola? Pronto, a macumba foi mandada no pão, já tô jogando por terra. Pronto, meu filho hoje amanheceu bonzinho. Ele disse, mamãe, hoje eu já tô melhor. Que eu já até chamei ele para capinar o quintal e ele disse, bora mamãe. E ontem ele passou o dia todo deitado. Chegou da escola, como eu fiz o vídeo, tá lá no aplicativo preto, que eu fiz um vídeo do almoço lá que eu fiz, e eu postei lá ele dormindo. Chegou da escola, foi dormir. Quando meu filho tá doente é assim, ele chega e deita. E quando eu vejo meu filho deitado, eu digo, tá doente. Tá doente, que meu filho é superdotado. Meu filho tem um QI a mais, de inteligência, de sabedoria, de tudo, dado por Deus. É por isso que o cão tem ódio dele. É por isso que o diabo tem ódio de mim, que sou mãe dele. Mas essa bandidinha, que se acha esperta comigo, porque eu não sou da iguala dela. E o que ela zombou, quem vem pagar ela zombou, ali é moleza. Eu sou maquiavélica, eu sou esperta, sou cobra criada, sou cobra véia.
Eu sou Iemanjá. Eu sou usada por demônio de Iemanjá. Eu sou usada por sereia. Eu sou sereia. Eu sou demônio marinho. Eu sou a rainha do mar. Demônio. Deus disse, deixa eu te mostrar que tu é demônio no inferno. Deixa eu te mostrar que tu é boa no inferno. Mas aqui no céu tu não tem moral comigo. E tu tá mexendo com quem tem moral no céu. Que não luta igual a tu não, na safadeza não. Na calada da noite, 3 horas da madrugada não. Mas deixa eu te mostrar quem é que eu vou usar contra a tua vida. E eu já tô mostrando minha filha. Eu já tô mostrando pra minha filha, aqui onde é que eu vou usar. Ó. Sinta aqui o cheirinho. Sinta aqui o pecado. Sente aqui o cheiro de pecado na tua narina. Pra tu ver quem é que eu vou usar pra tratar ela. Sinta aqui, ó. Sinta aqui, ó. Ó, ela não foi ajudar a amante do teu marido te roubar? Não foi? Ela não foi ajudar? Ela não ajudou? Ela não ajudou a amante do teu marido te matar? Não foi? Não foi? Olha aqui quem é que eu tô usando pra destruir ela, ó. Gente da iguala dela, cobra da iguala dela. Gente que não mede esforço, da iguala dela. Mas é com permissão minha. Eu não vou castigar, não. Não vou, não. Eu vou usar pra tratar ela. Eu vou usar pra tratar ela. Pra mostrar pra ela com quantos paus se faz uma canoa. Pra mostrar pra ela que não era pra ela ter e tocado em gente inocente. Que bandido que é bandido não toca em inocente, não. Bandido que é bandido, a mãe tá passando na hora lá com a criança e ele vai dizer, passa rápido, passa rápido. E ele dá o tiro lá no bandido, da iguala dele. Então Deus tá preparando, ó, a pessoa certa pra tratar ela. Porque todo mundo tá vendo o que ela tá fazendo comigo. Todo mundo tá vendo a petulante que ela tá querendo. Mas por quê? Porque ela trabalhou no escondido, que ninguém viu. Aí quando Deus mandou eu entregar os recados, aí ela vai querer me amedrontar. Deus disse, deixa eu mostrar. Eu quero que ela seja valente, é com uma da iguala dela. Quando eu botar cara a cara com ela. Aí eu quero que ela seja valente. Eu quero que ele seja valente. É quando eu peitar na iguala dele. Aí eu quero que ele seja valente e eu quero que ela seja valente. Então você entendeu aí como é que Deus faz? Aí olha, o ouvido, quando saiu na bicicletinha, que Deus me mostrou o que foi que causou a dor no ouvido do meu filho, quando eu botei a mão no ouvido do meu filho, começou a sair uma bolha. Tô mentindo, Daniel? Fala mais alto, Daniel. Não. Quando eu botei minha mão orando, profetizando a cura no ouvido do meu filho, do demônio de enfermidade, e eu orando, meu filho começou a sentir bolha. Mamãe, enquanto a senhora parece que tá saindo uma bolha, estourando uma bolha dentro do meu ouvido. E Deus dizendo, é o demônio. É as seta. É as seta. Se preocupa não. É as seta. É as seta. E quanto mais ele dizia que estava saindo bolha do ouvido dele, mais eu sabia que ela era seta de demônio que tinha mandado pro meu filho. Ou seja, é porque o pãozinho foi mandado uma legião de demônio. E aí tava saindo tudinho as setas. E eu continuei orando. Aí, antes de eu dormir, eu disse, Daniel, daqui para 3 horas da madrugada, Deus bota um ponto final nessa macumba. Aí, quando eu entrei no meu quarto para eu tomar banho, eu lavei minha roupa, louvando, orando. Quando eu entrei dentro do meu quarto, cheiro de sapo podre, morto, dentro do meu quarto. Eu disse, Daniel, eu só fiz cair por terra diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás, todo sapo. Eu disse, Daniel, o sapo tá morrendo, mas tu não vai morrer. Tô mentindo, Daniel? Mas eu disse isso pro meu filho, porque quando eu entrei dentro do meu quarto, eu senti o cheiro de sapo morto. Aí eu entendi que foi o nome que costuraram do meu filho na boca do sapo e deram o pãozinho com frango. Eu entendi. E no momento que eu tô falando aqui, meu filho tá recebendo a cura, ó.
Meu filho tá recebendo a cura aqui embaixo do braço dele, ó. Tá recebendo aqui, ó. No peitoral do meu filho aqui, nessa região do pescoço dele, na cabeça dele. Deus tá derramando o azeite da cura. Chega, eu tô sentindo me queimar. E aí ele disse, mamãe, quando a senhora tava fazendo essas coisas aí, eu senti como se fosse um papel pegando fogo. E aí eu senti uma quentura no meu ouvido. Não disse isso. Como foi, Daniel? Diz aqui, Daniel. Eu senti que era como se fosse algo derretendo como papel no fogo. Vem aqui dizer, Daniel. Eu não posso sendo derretendo. Tá, ele disse que como se ele sentisse um papel queimando, derretendo no fogo. No momento que eu tava orando. E aí eu entendi que era Deus dando a cura. Deus dando a cura dele hoje de manhã. Mas por que ele sentiu tudo isso hoje de manhã? Porque 3 horas da madrugada, Deus me mostrou o pão. Deus me mostrou o pão, que foi o que ele comeu consagrado a demônios. E aí, sabe o que eu fiz? Levantei, deixei ele sozinho na rede. Fui no banheiro, me ajoelhei bem aqui no meu quarto. E fui orar. Agradecer a ele. Pai, eu te agradeço por essa obra de bruxaria que o Senhor desfez. Por esse trabalho maligno que o Senhor colocou um ponto final, meu amado. Eu não posso fazer nada não, mas o Senhor pode. Eu não tenho o poder de fazer nada não, mas o Senhor tem. E eu entrego meu filho nas tuas mãos e te agradeço por essa cura. Porque o inimigo fez isso de propósito. Porque o inimigo sabe que eu não estou tendo condição nem de fazer outras coisas em minha casa, imagina comprar remédio. Mas como essa perturbada, ela quer que aconteça o acidente que ela projetou aqui no meu teto, em relação à água, como essa desgraçada quer que acontece isso, aí ela foi mandar demônio de enfermidade para eu gastar dinheiro com remédio. Mas o Senhor é poderoso para não me deixar envergonhar. E o Senhor vai usar a pessoa certa para botar um ponto final nessa pessoa que me persegue dia e noite. E que disse, vamos cansar ela na macumba todo dia. Arrochar a macumba todo dia, até ela cansar. Deus está dizendo, eu vou tirar ela da terra. Eu vou tirar ele da terra, mas tu não vai cansar. E aí, quando meu filho recebeu a cura, aí o que sabe foi o que aconteceu? Deus me incomodou para eu orar pro pai dele. Aí quando eu orei pro pai dele, aí Deus me fez saber que o cão quer deixar o pai dele em cima de um leito de enfermidade. Por quê? Porque ontem no meu louvor da roupa, eu lavando roupa, Deus desfez o arroz. O saco de arroz que a novinha deu para ele comer, para deixar ele no leito de enfermidade. Aí quando Deus me incomodou para eu orar hoje, depois que Deus deu a cura pro meu filho, aí Deus me fez saber que o pai dele levantou e foi tomar banho. E no momento que o pai dele levantou e foi tomar banho, a desgraçada que quer deixar ele no leito de enfermidade com depressão, ficou com ódio. Aí Satanás se levantou contra a minha vida e a internet saiu. Tô mentindo, Daniel? Eu não fiquei sem internet, Daniel? Fiquei sem internet. Eu disse, o diabo tá furioso por 3 motivos. Porque Daniel recebeu a cura. Deus me incomodou para eu orar pro pai dele para não jogar, pro cão não jogar ele numa depressão. Porque ele paga a pensão do meu filho. Ele precisa trabalhar. Então Deus está usando eu para abençoar meu filho. Então, e não é por causa de dinheiro, não. É porque Deus não quer que mata ele. Deus quer ver ele vivo. Deus não quer ver ele morto, não. É o cão que quer matar ele com inveja dele. E Deus usa a pessoa certa. Deus não foi mandar Madalena orar para ele, não. Que Madalena desejou foi ver ele morto e alcoólatra. Deus não ia usar a atual dele para orar por ele, não. Porque ela entrou e deu o golpe da barriga para roubar ele a mandado de Estênio Reis, Mariquinha Santana, a macumbeira, o macumbeiro. Alguém botou ela lá. Então, por isso que ela não vai orar para ele ficar bem. Por isso que Deus não foi usar ela para ter moral, para desfazer bruxaria da vida dele. Porque ela entrou lá, foi mandada, paga. Então, por isso que Deus não vai usar nenhuma das duas para orar por ele. Deus vai usar eu, que ele sabe que eu não faço mal com ninguém e nem vou fazer bruxaria para ninguém. Então, Deus me deu dom, não foi à toa não, meu amor. Deus me deu dom, não foi à toa não. Viu? Deus me deu dom, foi para eu orar pro meu próprio inimigo.
Deus me deu dom porque ele sabia que eu ia interceder pelo meu próprio inimigo, pela minha própria inimiga. Amém. Deus não dá asa para cobra, não, bem. Que Deus foi tirar a mão e o pé da cobra e deixou ela rastejando no chão. Então, Deus não dá asa para cobra, não. Deus não dá dom para cobra, não. Entendeu? Deus faz quebrar perna e braço de cobra. Só que é no tempo dele. E eu e você tem que suportar o processo. Aí quando eu fui agradecer a Deus na oração, 6 horas da manhã, 7 horas, por ele ter mandado chuva, e eu não ter ido molhar meu quintal, e meu filho dizer essas coisas que ele recebeu, por que o foguinho no ouvido dele? Por conta do pão. O pão no intervalo de... Eu só não lembro a hora, mas a hora que eu acordei era 3h05, 3h17. Mas quando eu comecei a orar no meu filho, foi meia-noite. Foi a hora que eu comecei a orar no meu filho. Então, por quê? Por que meu filho disse do fogo? Porque foi na hora que Deus curou ele da bruxaria, botou um ponto final na obra do sapo e botou um ponto final na obra de bruxaria da boca do sapo no nome do meu filho. Aí Deus usou a boca do meu próprio filho para dizer: mamãe, eu tô sentindo isso dentro do meu ouvido que a senhora tá com a mão. E aí eu entendo que era Deus curando meu filho. E aí, neste momento, aí Deus me incomodou. Pois vai lá orar pro pai dele. Agora tu me agradece. Eu não curei teu filho, agora eu quero curar outra pessoa. Agora tu ora pro pai dele. Aí eu orei pro pai dele. Do jeito que Deus me mandou. Aí foi na hora que Deus me fez saber que ele não estava nem com vontade de levantar da cama. Com peso. O peso da inveja. O peso da depressão que o cão quer botar bem aqui nele, ó. O demônio da depressão. Onde o demônio da depressão quer alojar nele, ó. Bem aqui, ó. Mandou pra mim e mandou pra ele. Aí, Deus me fez saber que no momento que eu orei, ele levantou da cama e foi tomar banho. Aí Deus me fez eu sentir o cheiro do sabonete. Ele tomando banho. Que era para confirmar que ele estava tomando banho. E que ele tinha dado livramento de depressão e de enfermidade pro pai dele. Aí foram os 3 motivos que o cão se levantou contra a minha vida. Deus desfez a bruxaria de Daniel, que ele comeu o pão com frango na escola. E o demônio foi mandado no pão. Aí o que foi que aconteceu? Deus deu a cura pro meu filho, também tocou no pai do meu filho, e aí o cão sabia que eu tinha a live para fazer hoje, da campanha, o 7º dia. Aí o cão tocou na minha internet, que era para eu deixar sem internet. Mas na hora que eu disse: Daniel, tá sem internet, mas vou já levantar para gravar o vídeo no celular. Aí como o cão não pode... Eu tenho meu celular, eu faço o vídeo do mesmo jeito. Posto nas mídias. Aí o demônio saiu da minha internet. Rapidinho. Não foi por causa de chuva, não. Foi demônio. Nem foi por causa de chuva. Nem foi por conta da internet. Minha internet, ela é ótima, maravilhosa. Minha internet é maravilhosa. Se eu não me engano, eu vou fazer 4 anos nesse mesmo dono dela. Eu amo a internet dele, já elogiei ele, indico ele para um monte de gente que me pergunta. Mas eu já disse para ele: o cão tá querendo que tu perca essa internet. Tu vigia. E eu já disse para ele: o cão que botou demônio na internet para entrar no meu ânus e no ânus do meu filho. Eu já disse para ele: tu vigia, para tu não cair no laço do diabo e não perder tua empresa, porque o cão quer fechar a tua porta, mas não é da vontade de Deus, não. Agora, se tu não obedecer a voz de Deus, aí tu fecha, porque é o cão que vai fechar a tua porta, não é Deus, não. Então, por isso que o cão ficou furioso e tocou na internet. Porque eu entrego essas revelações pro dono da internet. O cão sabia que eu ia fazer a live ao vivo. Satanás sabia que eu ia fazer live ao vivo. Que pessoas estão recebendo cura, livramento. Deus está desfazendo bruxaria. Porque eu tô agradecendo pelas bruxarias que Deus desfez. Eu tô agradecendo.
Eu não estou pedindo vitória para Deus nessa campanha. Eu estou agradecendo pelas bruxarias que Deus desfez. E pelo meu teto, que já está com um buracão bem aí, que eu chamei uma pessoa para tampar por conta da confirmação que ele disse. Que não derrubou minha casa, mas que o plano de Satanás era derrubar minha casa, era. Mas não derrubou. O buraco tá aqui para todo mundo ver. Do vento que Mariquinha Santana mandou para derrubar minha casa. E eu corri e pedi ajuda pro senhorzinho da roça. Mas o plano era para ela me matar lá, caladinha, sem ninguém ver. Só que eu disse pro dono da roça, se o senhor não receber dinheiro dessa mulher contra a minha vida, o senhor vai receber a vitória. E aí Deus me mostrou na visão que vai tocar é num crente dentro da casa dele. É num crente que tá dentro da casa dele trabalhando contra a minha vida. Que Deus vai mandar um raio para cair nas pernas dele, para derrubar ele, para nunca mais ele se levantar. Mas é porque esse crente tá indo pedir ajuda a ele para me destruir. E aí, antes de Deus castigar o senhorzinho, Deus vai castigar primeiro é o crente feiticeiro. E eu já entreguei a revelação para ele. Só não entreguei pro crente porque Deus não me mostrou a visão do crente. Mas eu entendi que é Golias que Deus vai derrubar, o gigante. Eu entendi que é Golias, que é o gigante, que Deus vai derrubar. Golias não é Golias nome de homem aqui, não. Que essa desgraçada foi usar essa pessoa para vir contra a minha vida. Que era para me esfaquear e mandou demônio para ele. Mas eu já disse até para esse Golias, tu não vem contra a minha vida, Golias. Porque a mesma pessoa que tentou me matar com bruxaria, tenta matar tu também. Então tu não vem contra a minha vida, não. Porque o mesmo Deus que me tirou da mão de bruxo tem poder te tirar também. Tu só tem que ir para casa de Deus. Tu só não tem que dar teu corpo para Satanás entrar. Ele disse, tá bom. Ele disse, tá bom. E eu não passo mal com a presença de Golias. Não tem pombagira para sair do corpo de Golias pro meu. Eu não sinto cheiro de sangue em Golias. Eu não sinto cheiro... Golias fuma. Mas eu não sinto cheiro de cigarro em Golias. Mostrando demônio. Eu não sinto. Mas por quê? Porque... a pessoa tentou usar Golias contra a minha vida. E Deus tá tratando eu e ele. Tá dando livramento para eu e ele. Que é nem para ele tocar em mim e nem para ele levar a espada de Deus porque tocou em mim. Porque tocar nele eu não vou, não. Nem se ele tocar em mim, devolver o mal para ele, eu não vou, não. Alguém é quem vai devolver. Eu vou deixar alguém devolver. Deus vai usar outra pessoa. Mas Deus tá tratando Golias, mas por conta da bruxaria que Deus desfez. Justamente para o demônio que essa pessoa mandou entrar dentro de Golias não entrar para vir contra a minha vida. Porque Deus botou um ponto final nela e nele. No ano que tocaram em mim. No ano que Deus permitiu tocar em mim. Foi o ano que Deus botou um ponto final nas feitiçarias que fizeram no meu nome. Então, essa campanha de 50 dias é para agradecer. Eu fiz campanha de 40 dias para agradecer, o tumor no meu olho. Agora eu estou fazendo campanha para agradecer o livramento da minha casa não ter caído o teto. Porque tá lá o buraco no teto do meu quarto, para todo mundo ver. Mas Deus me mostrou, foi em visão esse vento que Mariquinha Santana mandou, que vinha do quintal e batia pelo corredor. Ele vinha pelo quintal e batia pelo corredor, derrubava a casa, derrubava o muro do vizinho. Esse vento derrubava a minha casa, eu corria para a casa da roça para pedir ajuda, mas também derrubava o muro do vizinho. Então você entendeu aqui, Mas o que eu disse pro vizinho há 5 anos atrás, se tu não parar de tocar em mim, se tu tá tocando, quando esse vento vier, vai derrubar a tua casa, não é a minha, não. Porque Deus mostrou que quer derrubar a minha casa e a tua. Quer derrubar a minha casa e a tua, o vento. Mas se tu continuar tocando em mim, vai derrubar a tua casa, não é a minha, não. Então, aqui, não tem ninguém inocente. Já dei o recado para todo mundo aqui no meu bairro, na minha rua. Não tem ninguém inocente aqui. Não tem ninguém inocente. Então, você entendeu aí o porquê que Deus usa a minha vida e a tua? Então, vou encerrar a live
porque a live é a leitura do capítulo e do salmo. Já entreguei. A testemunha é só se eu quiser. Falar discernimento é só se eu quiser. A campanha é só a leitura, porque é a leitura que te liberta, porque tu conhece a verdade. Porque aí tu sabe que Deus castigou Eva e Adão, a cobra, usada por Satanás, mas aqui tu tá sabendo que Deus, abençoou Noé para abençoar eu e tu. Então foi de Noé que começou a diminuir os sofrimentos e nós fomos recebendo mais vitória. Eva e Adão, nós recebemos sofrimento e fomos lutar dia e noite. Já no mistério de Noé, foi onde Deus honrou a vida de Noé e abençoou Noé o dobro do que nós recebemos com Adão e Eva. Você entendeu aí? Apenas uma comparação que eu fiz do capítulo de Adão e Eva para o capítulo de Noé. E aí eu vou continuar aqui. Porque aqui foi uma aliança de Noé com Deus. De Deus com Noé, que foi o arco-íris. Que lá mais na frente vai falar sobre o arco-íris. Amém, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, entrega essa live nas tuas mãos, entrega essa campanha nas tuas mãos, entrega esse canal nas tuas mãos, entrega meus seguidores nas tuas mãos, entrega meu filho, minha vida, minha mãe, entrego tudo e todo nas tuas mãos. Que o Senhor continua, meu amado, desfazendo obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, que o Senhor continua desfazendo tudo que não é do Senhor em nome de Jesus. E que toda ferramenta preparada contra a minha casa, contra o meu filho, contra a minha família, contra o teu povo, contra os meus seguidores, eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor desfaz, meu Pai, toda obra maligna das trevas, clandobé, voodoo, magia negra, seja lá qual é, meu amado, a obra, o nome, o preço que foi pago, o animal que usou, o sacrifício que fez, o Senhor sabe. E o Senhor não precisa dizer para nós se o Senhor não quiser. Mas se o Senhor quiser que nós saibamos, o Senhor tem poder de revelar. Mas o Senhor tem o poder, meu amado, de desfazer toda obra de obra maligna na minha vida, na vida do teu povo, sem precisar nós ficar sabendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado no final desses 50 dias dessa campanha. E eu profetizo que vai ter testemunho. Pessoas vão testemunhar. E se não quiser testemunhar, mas vai te agradecer na casa deles pelos livramentos que o Senhor dá. Mas se o Senhor quiser que eles testemunhem para honrar o nome do Senhor, para mostrar para os tumé da vida que eu sou usada por Deus e que pessoas na minha vida recebem a vitória, o Senhor vai incomodar para botar aí, irmã, eu assisti os 50 dias de campanha e o que eu recebi foi isso. E o que Deus fez foi isso. E estava isso, mas Deus fez isso. É o Senhor que vai incomodar, não sou eu que vou pedir a ninguém, não. É o Senhor que vai incomodar para dar testemunho e deixar nos comentários ou fazer um vídeo e me mencionar em nome de Jesus. Porque o Senhor faz isso. Porque quando eu quis testemunhar vitória que eu recebi de alguém, eu citei nome, eu disse, mas o diabo se levantou contra a vida e mandou a macumba, e problema de quem caiu, problema de quem deu o corpo, problema de quem não estava na posição que eu estou, de dizer não ao pecado, de não se vender para o inimigo. Problema de quem não está na posição. E eu também não estou julgando ninguém, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe a fraqueza de cada um, o Senhor sabe como cada um age. E eu não estou aqui condenando ninguém, eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou aqui apenas sendo um canal de bênção, mostrando como é que tem força para não se vender para o inimigo. Como é que tem força para desfazer bruxaria? Como é que tem força para não morrer na bruxaria? Como é que tem força para não morrer na perseguição espiritual? É orando, é jejuando, é fazendo campanha, é fazendo sacrifício. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entrego tudo e todo nas tuas mãos. E eu profetizo cura, salvação, libertação de tudo que não é do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Para a glória de Deus. Eu não faço live dia de sábado e domingo, que é minha folga. Mas, como é campanha, até terminar a campanha, vai ter live dia de sábado e domingo. Amém, para a glória de Deus. Um beijo no teu coração. E voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Para a glória de Deus. Tchau.